Existe uma ferida espiritual aberta no nosso tempo, e ela não está fora de você. Está no lugar exato onde a fé virou hábito e a alma perdeu vigilância. Muita gente reza todos os dias, carrega medalhas, acende velas, segura o rosário com devoção aparente, mas termina a noite mais cansada, mais confusa e mais vulnerável do que começou. Isso não é falta de religião. Isso é desalinhamento interior. Antes de avançarmos, escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Isso nos lembra que ninguém luta sozinho. Se este conteúdo está te despertando, inscreva-se como um compromisso com a sua própria maturidade espiritual. Fica comigo até o fim deste bloco. Padre José Antônio fez um alerta que muitos preferem ignorar. Até a forma de segurar o rosário pode abrir brechas. Não porque o objeto tenha poder mágico, nem porque Deus esteja preso a um gesto técnico, mas porque existe uma lei espiritual que quase ninguém quer encarar. Toda a prática exterior amplifica a intenção que a sustenta. E aqui começa o conflito real. O problema não está nas mãos, está na postura secreta do coração. Pessoas pedindo proteção sem conversão, buscando consolo sem disciplina, querendo bênção sem responsabilidade. Quando o rito vira escudo para evitar mudança, a devoção perde força, a consciência adormece e a ansiedade espiritual cresce em silêncio. Por fora, linguagem de fé. Por dentro, medo, dependência e estagnação. É nesse ponto que influências confusas encontram passagem, não pela ausência de símbolos sagrados, mas pela ausência de verdade interior. Você pode estar cercado de sinais de Deus e ainda assim viver sem autoridade espiritual. E isso explica por que tanta gente reza muito e permanece presa no mesmo ciclo. Hoje, eu não vou te entregar uma fórmula rápida para fechar portas. O que será revelado adiante é mais sério, mais exigente e mais libertador. Uma convocação para reassumir, diante de Deus, o peso real da própria alma. Quem tiver coragem de continuar, vai entender por que o combate mais decisivo acontece no invisível de cada escolha íntima. O que mais adoece a alma hoje não é a falta de oração, é a ilusão de que repetir oração basta. A pessoa se ajoelha, mas não se rende. Beija o crucifixo, mas não perdoa. Aperta o rosário, mas alimenta o mesmo orgulho, a mesma inveja, a mesma fuga da verdade. Depois pergunta por que o medo não vai embora. Pergunta por que a casa continua pesada. Pergunta por que a paz nunca dura. E a dor aumenta porque por fora tudo parece certo. A imagem na parede, terço no bolso, louvor tocando no ambiente. Só que por dentro cresce um cansaço sem nome, uma irritação constante, uma sensação de culpa difusa, um vazio que nenhuma novena mecânica consegue preencher. Não é ausência de Deus, é resistência ao processo de Deus. Essa é a tragédia silenciosa do nosso tempo. Transformar devoção em anestesia. Usar o sagrado para aliviar sintoma, sem tocar a raiz. Procurar proteção sem abandonar o que contamina. Pedir direção sem aceitar correção. Querer promessa cumprida sem caráter transformado. E quando nada muda, a pessoa culpa o tempo, culpa os outros, culpa até o inimigo, mas quase nunca encara a própria incoerência. Enquanto isso, a ansiedade espiritual se espalha como fumaça. Gente com linguagem de fé e mente em colapso.
Gente que confunde emoção com presença de Deus. Gente que vive de sinais, mas não vive de obediência. Gente que se apega ao objeto sagrado, como se ele substituísse vigilância interior. E nesse ponto, a distorção se instala. O que deveria fortalecer vira muleta. O que deveria libertar vira dependência. O que deveria gerar autoridade gera medo. Perceba o contraste que ninguém quer admitir. Nunca tivemos tantos conteúdos espirituais e, ao mesmo tempo, nunca vimos tanta instabilidade interior. Nunca houve tanto acesso a palavras de consolo, e ainda assim tanta gente termina o dia espiritualmente exausta, reativa, desconfiada, vulnerável. Isso não é coincidência. Isso é estrutura quebrada. Quando o rito não nasce de consciência, ele perde direção. Quando a prática não nasce de conversão, ela vira ruído. E é aqui que a indignação precisa nascer, não contra Deus, mas contra a mentira confortável que nos mantinha infantis. Porque alguém precisa dizer com clareza: não é normal viver anos de prática religiosa sem fruto de transformação real. Não é normal chamar de batalha espiritual aquilo que muitas vezes é desordem emocional alimentada por indisciplina diária. Não é normal pedir autoridade sem assumir responsabilidade. Se isso incomoda, é porque toca no ponto certo. A ferida não está no terço, na vela, na oração decorada. A ferida está no acordo secreto com a superficialidade. E enquanto esse acordo não for rompido, a pessoa continuará cercada de símbolos de luz, mas tropeçando na mesma escuridão íntima. O problema já está exposto. A desculpa terminou. Agora a verdade começa a exigir resposta. Existe uma lei que separa a devoção viva de religiosidade cansada. O exterior sempre obedece ao interior, e nunca o contrário. Essa é a chave. O gesto não cria verdade. Ele revela e amplia a verdade que já existe no coração. Por isso, o mesmo rosário, na mão de duas pessoas, produz frutos diferentes. Em uma, gera lucidez, paz e firmeza. Na outra, alimenta medo, compulsão e dependência. O objeto é o mesmo. A intenção é que não é. Entenda com precisão. No mundo espiritual, prática sem alinhamento não é neutra. Ela potencializa a direção oculta da alma. Se a raiz é confiança em Deus, o rito fortalece a autoridade. Se a raiz é fuga da responsabilidade, o rito fortalece autoengano. Se a raiz é amor obediente, a oração organiza a vida. Se a raiz é ansiedade por controle, a oração vira repetição tensa e a mente continua sitiada. Não é castigo, é estrutura. É por isso que o alerta de Padre José Antônio é sério. Quando ele fala da forma de segurar o rosário, ele não reduz a fé à técnica. Ele expõe coerência. A mão revela o coração. A pressa revela a inquietação. A rigidez revela medo. A dispersão revela a ausência de vigilância. O gesto externo se torna diagnóstico do estado interno. E quando você aprende a ler esse diagnóstico, para de lutar contra as sombras e começa a corrigir a fonte. Aqui a direção muda. O foco deixa de ser como me proteger de fora e passa a ser o que em mim está dando autorização para a desordem. Essa pergunta marca o início da maturidade espiritual. Porque enquanto você acredita que o problema está só no ambiente, nas pessoas ou em ataques invisíveis, você permanece refém.
Mas quando reconhece que cada escolha íntima fortalece ou enfraquece sua autoridade, você recupera governo. A segunda parte dessa lei é inevitável. Intenção exige forma, e forma exige constância. Não basta sentir vontade de Deus. É preciso escolher Deus em hábitos concretos. Vigilância na linguagem, disciplina no pensamento, verdade nas relações, renúncia real ao que contamina. Sem isso, a prática religiosa vira cobertura emocional para uma estrutura interna desordenada. Com isso, até o silêncio começa a curar. Muitos querem paz como sensação. O princípio revela paz como consequência de alinhamento. Muitos querem proteção como evento. O princípio revela proteção como fruto de posição interior. Muitos querem bênção sem processo. O princípio revela que graça não cancela responsabilidade. Graça capacita a responsabilidade. E essa compreensão desmonta a fantasia de uma espiritualidade automática. Então grave isto. Você não está condenado ao ciclo de medo e estagnação, mas também não será libertado por repetição mecânica. O caminho de restauração começa quando rito e consciência voltam a caminhar juntos, quando devoção deixa de ser refúgio da imaturidade e se torna expressão de uma alma que decidiu obedecer. Daqui em diante, nada será tratado como fórmula. O que vem é mais profundo. Aprender a sustentar, no cotidiano, a coerência que fecha brechas e devolve autoridade. Porque o combate continua invisível, sim, mas a decisão que define esse combate é sempre concreta, pessoal e intransferível. Não é de hoje que a tradição espiritual ensina a mesma verdade, com linguagens diferentes. Onde está o coração, ali se forma o destino da alma. Os antigos chamavam isso de vigilância. Os mestres da vida interior chamavam de guarda dos sentidos. A igreja chama de conversão contínua. O nome muda, a lei não muda. O gesto só é santo quando nasce de um interior que aceita ser corrigido. Por isso, reduzir o rosário a um objeto de defesa é empobrecer o que ele realmente é. O rosário não foi dado para substituir consciência, mas para treiná-la. Cada mistério meditado ordena a mente. Cada repetição fiel disciplina o afeto. Cada Ave Maria bem rezada desalinha você do ego e realinha você com Cristo. Quando isso acontece, a oração deixa de ser descarga emocional e se torna governo interior. Sem esse governo, a pessoa reza muito e continua reagindo como sempre reagiu, com impulsividade, vitimismo e medo. Padre José Antônio toca nesse ponto com firmeza, porque enxerga o que muitos não querem ver. A mão inquieta denuncia uma alma inquieta. A pressa na oração denuncia recusa de silêncio. O apego nervoso ao sagrado denuncia insegurança não tratada. Não é condenação, é diagnóstico. E diagnóstico honesto é misericórdia, porque só quem aceita a verdade pode ser curado de verdade. Existe uma sequência espiritual que nunca falha. Primeiro, intenção reta. Depois, prática coerente. Em seguida, constância. Só então vem fruto sólido. Inverter essa ordem produz frustração. Querer fruto sem constância gera ansiedade. Querer constância sem prática coerente gera culpa. Querer prática sem intenção reta gera religiosidade vazia. É por isso que tanta gente oscila entre euforia e exaustão. Constrói sobre emoção, não sobre estrutura. A sabedoria antiga sempre insistiu em 3 eixos
que sustentam a autoridade espiritual real. O primeiro é verdade, parar de negociar com a própria incoerência. O segundo é renúncia, cortar com decisão concreta aquilo que alimenta desordem interna. O terceiro é perseverança, manter obediência quando não há sensação de recompensa imediata. Sem esses três, a pessoa vive de picos espirituais. Com esses três, ela amadurece e permanece de pé nos dias de combate. Entenda a seriedade disso. Influências confusas não encontram passagem porque você falhou em um detalhe técnico. Encontram passagem quando você normaliza uma vida dividida. Quando a boca pede luz, mas os hábitos protegem sombra. Quando a oração pede paz, mas o comportamento diário semeia conflito. Deus não nega socorro, mas não confirma auto-engano. Graça não é licença para a imaturidade, é poder para a transformação. É aqui que a autoridade se consolida, não no volume da sua fala religiosa, mas na integridade entre o que você professa e o que você pratica sozinho. Uma alma alinhada não é uma alma perfeita, é uma alma governável, ensinável, corrigível. E uma alma assim se torna estável. A instabilidade diminui, o medo perde trono, a confusão recua. Não por mágica, mas por ordem restaurada. Então grave com seriedade. O rosário na mão certa não é amuleto, é aliança. Não é fuga da realidade, é treinamento para enfrentá-la com lucidez. Não é proteção sem preço. É proteção que nasce de uma vida que decidiu obedecer. Quem entende isso para de colecionar símbolos e começa a construir substância. E quando a substância cresce, as brechas fecham, porque o interior finalmente aprendeu a dizer sim com verdade. Chega de transferir a causa da sua estagnação para tudo o que está fora. Não é o ambiente. Não é a falta de um objeto novo. Não é perseguição em cada esquina. Em muitos casos, é você mantendo em segredo aquilo que pede para Deus arrancar. Você quer paz, mas alimenta o mesmo pensamento tóxico todos os dias. Você pede proteção, mas negocia com hábitos que enfraquecem sua consciência. Você pede direção, mas só obedece quando não contraria sua vontade. Isso não é batalha espiritual avançada. Isso é incoerência repetida. Olhe com honestidade. Quantas vezes você chamou de ataque o que era consequência? Quantas vezes chamou de provação o que era desordem emocional não tratada? Quantas vezes se agarrou ao rosário com força, mas se recusou a soltar o orgulho, a autopiedade, o controle? A verdade é dura, mas liberta. O inimigo explora brechas que você insiste em manter abertas. Brecha não é falta de símbolo. Brecha é excesso de auto-engano. Brecha é oração sem verdade, lágrima sem decisão, promessa sem ruptura. Pare de usar a fé como abrigo da sua imaturidade. Pare de transformar devoção em desculpa para não mudar. Pare de esperar que Deus confirme uma vida que você mesmo não quer alinhar. Você não precisa de mais um conteúdo para se emocionar. Você precisa de uma decisão que custe alguma coisa. Decisão de vigiar a língua. Decisão de interromper o ciclo mental que te adoece. Decisão de cortar a conversa, o vício, o padrão, o prazer escondido que depois você chama de peso espiritual. Sem essa ruptura, nada muda de verdade. Com essa ruptura, tudo começa a se reorganizar. Assuma isto diante de Deus, sem enfeite. Eu fui parcial. Eu fui dividido. Eu quis alívio sem cruz,
promessa sem processo, consolo sem correção. Enquanto essa confissão não nasce, sua oração continua batendo na superfície da sua própria resistência. Este é o ponto de virada. Responsabilidade total. Não culpa doentia. Responsabilidade. Não condenação. Posicionamento. Não perfeição instantânea. Alinhamento real. Se você continuar terceirizando, continuará vulnerável. Se você assumir o governo interior, sua autoridade volta. Porque quando o coração para de mentir para si mesmo, o espiritual deixa de ser confuso. A mente clareia. O medo perde voz. A devoção volta a ter direção. A partir daqui, não existe meio termo confortável. Ou você preserva o personagem religioso e permanece preso, ou entrega hoje a versão que te sabota e começa a caminhar em verdade. A escolha não está na sua mão que segura o rosário. Está na sua alma que decide, agora, quem vai governar sua vida. Agora a névoa começa a abrir. O que antes parecia um caos espiritual sem explicação ganha contorno. Não era ausência de oração. Era oração desconectada de verdade. Não era falta de símbolo. Era excesso de divisão interior. Não era Deus em silêncio. Era a consciência abafada por uma rotina que pedia luz e alimentava sombra ao mesmo tempo. Com essa nova lente, tudo se reorganiza. A ansiedade que você chamava de peso espiritual constante, muitas vezes era um coração sem governo. A sensação de estagnação que você chamava de porta fechada, muitas vezes era resistência à correção. A vulnerabilidade que você atribuía só ao ataque externo, muitas vezes era incoerência interna acumulada. Isso não diminui a batalha invisível. Isso devolve lucidez dentro dela. Você começa a perceber que a autoridade espiritual não nasce de intensidade emocional, mas de alinhamento contínuo. Não é o dia em que você sente mais. É o dia em que você obedece mesmo sentindo menos. Não é o momento em que chora mais. É o momento em que rompe, na prática, com o que te enfraquece. Não é o volume da devoção pública. É a verdade das escolhas privadas. E então o rosário volta ao lugar certo. Não como amuleto contra o medo, mas como escola de presença. Não como objeto para terceirizar responsabilidade, mas como treino de interioridade. Não como gesto automático para aliviar culpa, mas como aliança consciente que forma constância. Quando essa compreensão entra, a fé deixa de ser reatividade e vira direção. Você para de correr atrás de novidades espirituais para compensar falta de base. Para de medir sua vida por picos de emoção. Para de confundir alívio momentâneo com transformação real. E começa a construir, dia após dia, um interior mais sóbrio, mais íntegro, mais ensinável. A nova perspectiva é simples e exigente. Cada prática precisa ter raiz. Cada raiz precisa ter verdade. Cada verdade precisa virar hábito. Nessa estrutura, a mente desacelera. A culpa difusa perde força. O medo deixa de comandar. Você não fica imune a lutas, mas deixa de ser governado por elas. A batalha continua, só que agora com discernimento. O combate segue invisível, mas sua posição deixa de ser confusa. É aqui que nasce o despertar maduro. Entender que proteção não é esconderijo, é consequência de alinhamento. Que paz não é fuga, é fruto de ordem. Que fé não é repetição de fórmulas, é coerência encarnada no cotidiano.
E quando rito e consciência voltam a caminhar juntos, a alma para de pedir apenas socorro e começa, finalmente, a sustentar presença. É agora, não amanhã, não quando você estiver melhor, não quando sentir coragem. A hora da sua virada espiritual é esta. O instante em que você para de negociar com a própria divisão e escolhe, diante de Deus, uma vida inteira. Levante-se por dentro. Renuncie ao acordo secreto com a superficialidade. Rompa, hoje, com o hábito que enfraquece sua consciência. Feche, hoje, a brecha que você já sabe qual é. Pare de chamar de luta invisível aquilo que só continua porque você ainda protege o que precisa morrer. Segure o rosário como aliança, não como amuleto. Reze com verdade, não com pressa. Obedeça no oculto, não só no público. Vigie sua língua, seus pensamentos, seus ambientes, suas escolhas pequenas. É no cotidiano que a autoridade nasce. É na constância que a paz se torna estável. Assuma um compromisso concreto. Hoje, uma confissão honesta. Hoje, uma renúncia real. Hoje, um ato de obediência que custe seu orgulho. Sem custo, não há ruptura. Sem ruptura, não há governo interior. Sem governo interior, não há maturidade espiritual. Escute com firmeza. Você não foi chamado para sobreviver em medo religioso. Você foi chamado para viver em lucidez, sobriedade e autoridade. Não para colecionar sinais, mas para carregar substância. Não para depender de impulsos emocionais, mas para permanecer de pé quando o combate apertar. Então decida. Que a sua fé volte a ter coluna. Que a sua oração volte a ter direção. Que a sua alma volte a ter governo. Hoje começa uma nova postura, íntegra, vigilante, responsável. Hoje termina a fase da desculpa. Hoje começa o tempo da verdade. Avance. Com reverência, com coragem, com disciplina. E que a partir desta noite, o céu encontre em você não apenas devoção, mas disponibilidade total para ser transformado.